A vida de Levi é diferente de alguns anos atrás. Ele é psicólogo, escritor e palestrante. Toda essa bagagem profissional surgiu após um acidente automobilístico que o deixou tetraplégico. Eu senti a necessidade de arrumar alguma ocupação. Eu já tinha alguma autonomia, a saúde já estava um pouco mais estabilizada. E comecei a pesquisar algum curso para fazer. Primeiro, para me qualificar, para poder voltar ao mercado de trabalho. No passado, as pessoas com deficiência não tinham seus direitos reconhecidos. Foi a partir da Constituição de 1988 que esta realidade mudou. O trabalho é meio de realização do ser social, né? Dignifica a pessoa. E nós temos que ter em mente que são diversos os tipos de deficiência. Tem a deficiência física, auditiva, visual, a mental. Então, é um universo de possibilidades e também de limitações muito grandes, né? Então, que a sociedade, a partir da Carta Constitucional de 88, passa a ter responsabilidade por essas pessoas também. E as empresas, como sujeitos desta sociedade, também passam a ter que enxergar essas pessoas como um mercado em potencial. Quando fala, por exemplo, de a necessidade de se fazer passeios passeios acessíveis, portas mais largas, banheiros com espaço, isso já não é uma discussão mais que precisa de se fazer entendida. As pessoas todo mundo já sabe que isso acontece. Agora, quando a gente está falando, por exemplo, que olha, uma pessoa numa cadeira de rodas, uma pessoa que não enxerga, uma pessoa que não escuta, tem sim condições de ser inserida no mercado de trabalho e ser produtiva nessa ação. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, quase 7% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. Apesar dos avanços nas políticas públicas, a maioria delas está fora do mercado de trabalho. É o que mostra a relação anual de informações sociais do Ministério do Trabalho. As pessoas com deficiência representavam apenas 1% dos ocupados entre 2007 e 2016. Depois que eu terminei o curso de psicologia, veio também novos desafios. Eu tinha um diploma, estava formado, mas como se inserir no mercado de trabalho? Não foi uma questão fácil de resolver. Mas eu me juntei com algumas colegas, e alugamos uma sala para poder trabalhar e atender. A lei de cotas, ela determina que empresas com 100 empregados ou mais precisam ter de 2% a 5% dos seus empregados pessoas com deficiência ou reabilitadas. Então, esse percentual é progressivo. A partir de 100 empregados e acima de 1.000, ele tem que ter 5%. Nós tivemos um aumento do cumprimento da cota de pessoas com deficiência e reabilitadas nos últimos anos. Nós passamos, em números nacionais, de 38% para 48% de cumprimento, em média. Ela vai ter que mostrar a sua competência, ela vai ter que mostrar a sua produtividade, ela vai ter que mostrar a sua mais-valia. E ela pode sim ser demitida desde que haja uma substituição daquela vaga, porque o que é importante é a manutenção do preenchimento do percentual de vagas estabelecidos pela lei. Na Bahia, são 51% de cotas preenchidas, ou seja, 354 empresas possuem pessoas com deficiência em seus quadros. Elas têm mais de 15% de pessoas com deficiência em seus quadros, acima da obrigação legal que ela possui. Então, isso é um dado maravilhoso, quer dizer, demonstra que a partir do momento que a empresa procura cumprir, e ela vê que não é um bicho de 7 cabeças, ela permanece cumprindo. E isso é bom em todos os sentidos, principalmente porque são empresas que estão contratando, estão cumprindo a cota e estão mantendo esses profissionais em seus quadros. Quando alguém pergunta hoje se eu tenho alguma profissão, se eu trabalho, dá muita satisfação poder dizer que eu trabalho, que eu tenho uma renda do meu trabalho, que eu sou psicólogo, que eu atendo. Isso é bem significante, dá mais autonomia, mais dignidade. E também faz a gente acreditar que tudo é possível, mesmo com as dificuldades, mesmo com as limitações. A APAE, ela atua através de um programa de educação profissional.
Inicialmente, nós qualificamos essas pessoas com deficiência intelectual aqui, em nossa unidade, que é o Cefap. E aí, para garantir, de fato, nós atuamos através do programa da metodologia do emprego apoiado. Essa metodologia, ela vem nos dar um suporte, um apoio para que ele consiga permanecer no trabalho, para que ele consiga ter uma acessibilidade de fato, né, e consiga atuar no mercado de trabalho. Hoje nós temos cerca de 61 alunos no mercado de trabalho. Então a gente consegue assim atuar mais ou menos numa porcentagem de 75% de alunos no mercado de trabalho em várias áreas, né? Seja na área comercial, operacional, administrativa, de saúde. Ela prepara a pessoa, ela oferece curso, oferece palestra, e aí ela encaminha as pessoas para o mercado de trabalho, aquelas que estão mais adiantado. Juscelino participa do projeto e está empregado há 1 ano e 4 meses. Uma experiência profissional que o ajuda a cuidar dos pais, que são idosos. A minha atividade é deixar o quarto higienizado. Primeiro eu higieno as camas do paciente, depois os aparelhos, eu tenho que manter o aparelho tudo em ordem. Quando o paciente sai de alta, eu tenho que deixar o ambiente também todo higienizado. Nos foi oferecida a oportunidade de trabalhar com uma pessoa com deficiência intelectual e nós abraçamos até por ser uma novidade para nós no setor, para que os nossos colaboradores pudessem também ter a oportunidade de conviver com as diferenças. E aí o que aconteceu foi uma grande experiência, na verdade, porque ele veio com sérias restrições impostas pela condição dele e o que aconteceu é que em 1 semana ele deveria desenvolver tarefas simples, e em 1 semana ele aprendeu tudo o que os outros colaboradores da mesma função faziam. O respeito, a escuta, né? Estar no lugar dessas pessoas. Né? Nós precisamos sair do nosso lugar e ir para o lugar dessas pessoas. Saber o que elas gostam, saber o que elas pensam, qual o desejo dessas pessoas. Porque a deficiência está mesmo nas suas limitações, mas nos seus desejos, né, nos seus objetivos de vida não há limitações. É importante a gente dizer, né, que a presença das pessoas com deficiência em qualquer espaço, seja ele, né, mais, assim, aparentemente sem importância ou sem muita coisa, até os maiores espaços, né, tanto na área pública como na privada, isso é fundamental para que essas pessoas saiam de algo que a gente sabe que ainda é também um outro desafio, que é a questão da invisibilidade. Né? Quando a gente sempre diz, né, que, por exemplo, a Bahia tem, segundo dados, né, do IBGE, 3,5 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no estado, muitas vezes as pessoas perguntam onde as pessoas estão. Quanto à questão do olhar das pessoas para o deficiente, isso é uma coisa que não é fácil de administrar, porque o julgamento é imediato. As pessoas olham e vê um cadeirante, um deficiente, na cabeça dela uma pessoa incapacitada. Então, às vezes, as pessoas subestimam a capacidade do deficiente. Eu tenho um filho com necessidades especiais. Tiago hoje tem 6 anos e é uma luta árdua, sabe? Todas as conquistas são comemoradas de uma forma absurda. Me fez enxergar muita coisa que antes não fazia parte do meu mundo e que hoje eu sou obrigada a olhar. Obrigada não, é um prazer, eu não consigo me imaginar sem meu filho, sem meus filhos. E Tiago me traz muitas alegrias, sabe? A luta é árdua, é difícil, mas eu vou lutar com todas as minhas possibilidades para que ele consiga ter dignidade na vida. Para quem se encontra em uma situação parecida com a minha, ou que está passando alguma dificuldade, tem que acreditar em si mesmo. Então é se determinar, dar o primeiro passo e ir em frente. Se não sair de casa, em casa não acontece nada.